Um jovem é abandonado por amiga no Pico Paraná e acaba ficando 5 dias preso na mata. Se você quiser saber mais sobre esse arquivo, fica até o final. Me dá uns minutos que vou te explicar um caso sério. Porque o que aconteceu agora no início de 2026, lá no Pico Paraná, é daquelas histórias que parecem exagero, mas infelizmente não é fique. Um homem sobe a montanha mais alta do sul do Brasil. Tudo normal. Trilha, galera animada, aquela vibe de aventureiro de Instagram. Até que, em algum momento da descida, ele some. 5 dias. 5. Não é 5 horas. Não é perdi o ônibus. É 5 dias perdido no meio do mato. E aí começam as buscas. Bombeiros, voluntários, helicóptero, basicamente todo mundo, menos o Google Maps, porque ali ele simplesmente desistiu. Enquanto isso, a internet já estava daquele jeito, teoria para tudo quanto é lado. Caiu, foi atacado, virou personagem de lenda urbana, e sempre aparece aquele comentário clássico: "Ah, comigo isso não aconteceria." Aham. Até você errar uma trilha e o 4G sumir. Mas agora segura essa. Depois de 5 dias perdido na mata, o cara aparece, sozinho, caminhando, como se tivesse só ido ali comprar pão, só que demorou 5 dias. E quando ele começa a falar, a história fica ainda mais tensa. Em entrevista, ele contou que teve momentos em que achou que não ia sair vivo dali, que a mata parecia infinita, que ele andava e parecia que estava dando loop igual fase de videogame bugado. Olha o que ele disse na entrevista. O mais difícil não foi nem a fome, foi o silêncio. Porque quando fica tudo em silêncio, a sua mente vira seu pior inimigo e não tem botão de mute. À noite, o medo batia forte. Qualquer barulho virava ameaça. Galho quebrando parecia passo. Vento parecia alguém chamando. Basicamente, o cérebro criando DLC de terror sozinho. E aí vem a parte emocional. Ele contou que pensava muito na mãe. Pensava no que ela estaria sentindo. Pensava se ela já estava brigando com o universo inteiro. E olha o que ele disse que falou para a mãe depois que foi encontrado. Que em um dos dias ele parou, respirou fundo e pensou: se eu não sair daqui hoje, minha mãe nunca vai saber o que aconteceu comigo. Ou seja, o medo da bronca espiritual foi maior que o medo da floresta. Isso foi a virada. Ele decidiu continuar andando, mesmo sem saber se estava indo para o lado certo. Sem mapa, sem sinal, sem GPS, só no modo: agora é Deus e o mato. Ele começou a seguir o curso da água, porque se tem uma coisa que sempre leva a algum lugar, é rio, diferente de trilha aleatória que só leva para o arrependimento. Passo por passo, machucado, cansado, no limite. Quando finalmente chegou numa área habitada, estava cheio de escoriações, desidratado, exausto, mas vivo. E quando perguntaram como ele conseguiu aguentar tudo isso, a resposta foi simples: eu não queria que minha mãe recebesse uma notícia ruim. Resumo da história: não foi força física, não foi sorte, foi o medo de decepcionar a mãe. Depois disso, o caso virou alerta, porque mostrou que um pequeno erro numa trilha pode virar dias de desespero. E também mostrou uma coisa importante: a mente pode te destruir ou te salvar. Esse caso terminou bem, mas podia ter sido diferente. E é por isso que ele entra aqui no arquivo oculto, porque nem todo desaparecimento tem final feliz. E tem um detalhe do caso que deixou muita gente confusa, porque ele não estava sozinho no começo da trilha. Ele subiu o Pico do Paraná no dia 31 de dezembro de 2025, junto com a amiga dele, a Tayane, para assistir o nascer do sol no topo, o ponto mais alto da região sul do Brasil. Tudo parecia tranquilo até o momento da descida. Quando eles estavam retornando em certo trecho antes de um acampamento, ele acabou ficando para trás. E foi aí que tudo começou a dar errado. E olha o que ela disse em entrevista depois que tudo começou a acontecer. Que na hora,
ela achou que ele estava com outros trilheiros e que seguir em frente fazia parte do estilo de vida dela. Ela explicou que achou que ele conseguiria se virar com o pessoal que estava descendo na frente e por isso não voltou para procurá-lo. Enquanto isso, nos 5 dias seguintes, as buscas viraram uma operação gigante. Mais de 100 bombeiros militares do Paraná, cerca de 300 voluntários todos os dias, e até apoio aéreo com helicópteros e tecnologia foram mobilizados para tentar localizar ele no meio da mata fechada e do terreno íngreme. O caso envolveu equipes especializadas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, voluntários, montanhistas experientes e até apoio do Instituto Água e Terra para restringir visitas à trilha durante as buscas. E aí vem a parte que virou história. Depois de 5 dias desaparecido, sem celular e sem sinal, ele caminhou sozinho por mais de 20 quilômetros, até chegar numa fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina, onde conseguiu pedir ajuda. Quando ele conseguiu falar com a família por vídeo, foi um momento de choque e alívio total. E olha o que ele disse depois que o encontraram. Estou cheio de roxo no corpo, várias escoriações, não consigo enxergar porque perdi meus óculos sem bota, mas estou bem. Ele também afirmou que achou que aquilo pudesse ser o fim em alguns momentos e que pediu forças a Deus e à família para conseguir chegar até ali. Ele conseguiu se manter consciente, seguir por rios e trilhas que indicavam saída, e acabou encontrando abrigo depois de tanto tempo sozinho. A equipe médica que o atendeu no hospital disse que ele estava lúcido, mesmo com desidratação e muitos hematomas, e que suas condições não eram graves considerando tudo que passou. E aí fica aquela pergunta que todo mundo faz: como alguém consegue ficar 5 dias perdido na mata, sem celular, sem sinal, sem equipamento completo, e ainda assim sobreviver e caminhar sozinho até um lugar habitado? O próprio Corpo de Bombeiros destacou que o terreno era de difícil acesso, com mata fechada, relevo íngreme e condições que dificultaram a busca durante todos esses dias. Esse caso virou um alerta enorme para quem faz trilhas. Preparo físico é essencial. Planejamento de rota não é luxo e nunca se deve subestimar a mata, especialmente quando se está sozinho. Também deixou claro que mesmo quando tudo parece sob controle, uma escolha pequena pode virar uma situação extremamente difícil de reverter. E não foi só destino que o salvou, foi a determinação dele de continuar caminhando, de procurar água e abrigo, de seguir sinais de trilhas naturais e não desistir. Muita gente comentou depois nas redes sociais que o caso virou exemplo de força mental e resistência e que a decisão dele de continuar andando foi crucial para a sobrevivência. Esse caso também levantou questões sobre a importância de informar autoridades e fazer cadastro antes de entrar em trilhas de grande risco, algo que especialistas em montanhismo reforçam sempre que um acidente acontece em ambientes selvagens. E mesmo com um final aparentemente positivo, muita gente envolvida nas buscas refletiu sobre como operam esses resgates, como a geografia pode confundir até quem conhece o terreno, e como a vida pode depender de detalhes mínimos. Hoje, o nome dele virou sinônimo de perseverança, e o caso virou exemplo de como a natureza exige respeito, preparo e responsabilidade. Mas também ficou claro algo importante: quando alguém não desiste e continua caminhando, mesmo sem saber para onde está indo, ele pode surpreender até a própria história. Esse arquivo definitivamente não foi fechado tão cedo.